Olá pessoal, meu nome é José Roberval e hoje nós iremos conversar sobre o tarô, um oráculo que atua há 22 anos na forma de autoanálise e autoconhecimento, também autoajuda. Não se sabe ao certo do surgimento do tarô, onde e quando. Alguns pesquisadores e historiadores remontam ao século XVIII, como lâminas, cartas, sendo vistas e utilizadas em reinos, castelos, mas como decoração. Isso mesmo, algumas obras e imagens do tarô é remontada e colocada em seus castelos, seus reinos, para decorar o ambiente, como se fossem quadros. Não se sabe ao certo que vínculo teria essas aparições com o processo divinatório do tarô. Mais tarde, algumas linhas também colocam e atribuem ao povo cigano como pessoas e povo que fundamentaram o tarô. Eu, particularmente, acredito que o povo cigano ajudou a divulgar o tarô, mas não necessariamente a fundamentá-lo. Sabe-se também que o continente que submergiu diante de uma grande catástrofe, a Atlântida, teria de lá também os sacerdotes trazido o tarô. O importante é que, de fato, entre o século XVIII e XIX, passa-se a ser conhecido um jogo de cartas, onde se compõe 78 cartas, lâminas. Essas lâminas recebem o nome de arcanos, arcanos que significa mistérios, então a revelação dos mistérios. Isso se dá ao tarô, conjunto de cartas com 78 lâminas. No mercado, atualmente, muitos tarôs e baralhos existem. Alguns baralhos que têm 48 cartas, 36 cartas, como é o baralho Madame Lenormand, o qual já publiquei um vídeo falando sobre esse baralho, ele recebe por alguns autores o nome de tarô, equivocadamente. O nome correto a esse conjunto de cartas, que está numa base inferior a 78 lâminas e com uma formação arquétipa diferente do tarô, se dá a ele o nome de baralho, onde é extraído da própria cartomancia sua vivência e sua forma interpretativa. O tarô ele é dividido em dois grupos. O conjunto de arcanos maiores compõe 22 cartas, que começa do arcano 0 ou 22, remontando uma ideia de uma viagem, a viagem do louco, nome que se dá a esse arcano. E as outras 56 lâminas, as outras 56 cartas, que representam um grupo de arcanos menores, onde eles relatam as tendências e as potencialidades frente aos acontecimentos trazidos pelos arcanos maiores. A forma que, particularmente, eu encontrei há 22 anos atrás para entender um pouco a interpretação simbólica do tarô, haja vista o tarô ter uma riqueza de simbologia e de cores intensa, foi entendendo um pouco a mitologia onde aquele tarô expressamente estava sendo inserido e também o conjunto de arquétipos que monta cada arcano, potencializando assim cada revelação de fatos e acontecimentos. Naquela época, a carência de referências bibliográficas acerca do tema era superior ao de hoje. Hoje nós temos vários autores, inclusive nacionais, que remontam um trabalho significativo sobre a obra do tarô e também técnicas e abordagens interpretativas. Então, o que fiz há 22 anos atrás? Eu comecei a entender, a procurar cada lâmina o seu significado e compreendi a primeira situação. O tarô se tratava de uma viagem e eu teria que embarcar nessa viagem, compreender essa viagem. Cada lâmina, cada arcano, o qual referencia também o nome de carta, representava então uma página de um livro que eu então começava a ler. E aí comecei pelo arcano 0 ou 22 em algumas obras, o que chamamos de louco.
O louco é uma saída do seu mundo interno, muitas vezes obscuro, representado simbolicamente por cavernas. Este louco, ele sai dessa caverna à busca do seu desconhecido. É o momento em que ele se encontra consigo mesmo, buscando a maturidade em relação às suas próprias aspirações. Então eu comecei a entender que quando a carta do louco apresenta-se em uma jogada em matemática, ele está na leveza e na busca dos acontecimentos. Na sequência, compreendi que o arcano 1 do tarô, o mago, ele representa com suas ferramentas de trabalho todo o pensamento dinâmico e construtivo. Nesta lâmina, nós observamos várias ferramentas de um ser em trabalho, ou a busca de trabalho. O próprio número 1 potencializa o início dessa atividade, potencializa um começo. O indivíduo em sua própria individualidade começando a construir de forma dinâmica o salto dado pelo louco anteriormente, se afugentando de sua caverna escura e escondida. No passo dessa dinâmica, nos reencontramos com a divindade feminina, a papisa sacerdotisa, a revelação de um mundo mais oculto, mais espiritualista. A papisa, ela representa a revelação dos sonhos, a vitória sobre estudos e conhecimentos. Ela potencializa, sobretudo, a natureza feminina, em que o louco arcano 0 potencializou no mago sua própria construção, o yang, e encontrou-se com o seu yin, os seus sentimentos, a abordagem emocional de suas convicções, de forma sábia, espiritual e oculta. A papisa é a fertilidade do espírito sobre a matéria. Nessa continuação da jornada, a maturidade é alcançada sobre a grande fertilidade de ideias e pensamentos, a maternidade da imperatriz. O domínio da imperatriz, arcano 3 do tarô, traz ao ser a possibilidade de alcançar a sua prosperidade. O arcano 3 edifica os sentimentos, potencializa suas vontades e vive um momento fértil de ideias e pensamentos. O imperador é consolidado pelo poder, pela liderança, exercício de suas vontades, de suas diretrizes. Esse arquétipo está associado aos líderes, aos governantes. É também o número 4, onde se potencializa o exercício da advocacia. É um arcano que representa estabilidade e estrutura no cumprimento de suas vontades e de suas buscas. A teoria, a sabedoria, o conselho, o espiritual é vivenciado no arcano 5 do tarô. Em alguns tarôs, como é o caso do tarô mitológico, baseado na estrutura da mitologia grega, o arcano 5 recebe o nome de Hierofante, aquele que revela os mistérios, os segredos. No tarô de Marsella, é representado pelo nome do Papa, o sumo sacerdote, o conselheiro. De fato, ele é o teórico. Nesta carta, o conhecimento científico está implícito, mas há necessidade da prática para a ascensão e consolidação de suas próprias vontades. As emoções são observadas no arcano 6, os enamorados. É hora em que o ser terá que se posicionar frente às suas emoções e buscar resolver suas incertezas, tomando sob parte a ótica da chamada tomada de decisões. Esse arcano representa uma dúvida. No entanto, racionalizá-la é o melhor caminho para entender a compreensão do ontem, do hoje e do amanhã. É um arcano que também representa a família e a consolidação dos sentimentos. O seguir em frente do louco, que lá atrás nós entendemos como o ser que saiu de suas cavernas escuras, se dá no arcano 7.
É no encontro do lobo com o arcano 7 que o triunfo e a vitória, em sua primeira fase de batalha, dar-se-á o prêmio da expansão. O louco agora, ao encontro do arcano 7, o carro, terá uma direção certa, um caminho aberto. Terá que, de fato, segurar suas próprias rédeas, em busca de suas conquistas e dinâmica de vida. Mas alcançará, porque ele é bravo e guerreiro. Este é o arcano que fala, olha para frente, olha e siga em frente com suas diretrizes, bases e sustentação de ideias. O equilíbrio é encontrado no arcano 8, com a carta da justiça. Marcial e forte, quando necessária, utiliza a sua espada para o corte e a balança para equilibrar. Neste arcano, encontramos com a parte racional, burocrática e jurídica que comanda a vida social. O eremita representa os nossos recolhimentos, muitas vezes também os nossos medos. O recolhimento é sábio desde que seja construtivo, esteja na base da nossa personalidade, da nossa essência, da nossa formação. Recolher-se do mundo, sim, mantendo a luz, a chama acesa. Essa chama é da verdade, do princípio construtivo, da evolução e da expansão. O arcano 10 é a roda da fortuna. É o giro que a roda faz e que dá em nossa vida para alcançarmos estabilidade. Para sermos precisos, teremos que utilizar o foco, a meta, o objetivo. Sair da instabilidade em um momento de mudança rápida, para o encontro da base estável e feliz, consolidação da vida. Na roda da fortuna, nós também nos deparamos com a hereditariedade das moiras. O passado longínquo, o presente e a construção do amanhã, que são as mudanças, transformações em nome de futuro. O arcano 11 é a sensualidade, a sexualidade, é a força. É a hora de controlar a fera interior, em busca do próprio equilíbrio, racionalizando as emoções para se ter um denominador construtivo com um futuro que já se desenha na sua base fundamental e principal, chamado presente. Nossas ansiedades são somatizadas à existência de sentimentos e pensamentos que nos demonstram em algumas áreas e momentos estagnação. É hora que o pendurado, arcano 12 do tarô, entra em nossa vida para afugentar toda dificuldade e sacrifício interno. Romper o mal é o sonho de todo arcano 0 ou 22 do tarô. Cortar o mal pela raiz. É a morte, é a transformação de algo. Esta carta representa transformar algo para ter possibilidade de renascimento com o próprio arcano 14. A maturidade, a temperança, a dualidade dos opostos, criando uma terceira essência, muito mais consistente. É uma carta lenta, no entanto, fortalece o ser diante de suas vontades e desejos. Materializar nossas vontades, o dinheiro, o que a matéria produz, vem com o diabo. O arcano 15 do tarô pede para se cortar as correntes que trazem ou provocam estagnação no meio profissional e pessoal. É a carta que alerta para vícios ou questões com entorpecentes. É a carta que pede mais posições em frente à cultura, à religião e à sociedade. Se trabalhado bem o mundo, a torre sempre estará erguida. O arcano 16 do tarô lembra que, muito mais do que construir torres, o homem deve construir estrutura, base.
terra forte, pisar firme no seu tempo e no seu momento, para alcançar todo e qualquer sucesso diante dos seus desafios. A carta da torre é uma exaustão que leva o consulente ao momento de certo desequilíbrio, a quebra de um paradigma, para se reestruturar em uma nova forma de vida e de pensamento. A estrela são os astros brilhando com muita esperança. É um tempo de boa sorte. Desnudar-se do momento, das aflições, das prisões emocionais, passa a ser fundamental no processo de renascimento e de libertação. O arcano 18 é a lua, é o misticismo, é o oculto, é o espiritual. A lua é um reflexo de luz que vem do sol. Potencializa então em nós os sonhos, a imaginação. É hora de sermos consistentes e reveladores desses sonhos, para então transmutar a máxima energia, que é a alquimia do espiritual com o material. O arcano 19 é o sol. Fundamenta muita luz, prosperidade e vitalidade. O sol é a ascensão de todas as nossas vontades e o reconhecimento de boas parcerias, seja no campo profissional, pessoal ou familiar. A quebra de todos os karmas e o renascimento se dá com o arcano 20 do tarô, o julgamento. Nele, os céus nos darão mais uma oportunidade, a de renascer e sermos felizes. Essa felicidade é encontrada em um novo ciclo, com o arcano 21 do tarô. O mundo. Ele está aberto para as nossas aspirações e vontades. O arcano 21 representa a melhor fase da vida e também é o melhor arcano. É o que mais potencializa verdades e pensamentos e determinações diante do hoje com o amanhã. Essa forma de entender os arcanos maiores ajuda e muito a entendermos e compreendermos o conjunto de cartas que montam os arcanos menores do tarô, os 56 arcanos. Esses arcanos menores estão divididos em 4 elementos. Copas, que representam as emoções, elemento água. O elemento terra, que está representado no arcano ouros ou pentáculos, dependendo de qual seja a linguagem do tarô. Materializa nosso trabalho, também possibilita o estudo e a formação do conhecimento. O elemento paus, representado pelo fogo, é exatamente a energia do trabalho e do espiritual, com os nossos anseios e vitórias. O pensamento está sendo representado pelos naipes de espadas, compondo a junção e a força dos 4 elementos, atuando no ciclo de 56 arcanos menores do tarô, mais os 22 arcanos maiores, pelos quais eu fiz uma simples e rápida demonstração. Unindo esses 2 grupos de cartas, temos a fusão do tarô. E tendo a fusão do tarô, nós temos a capacidade de compreender o momento, relatado e vivido de forma inconsciente. E é através do tarô, o portal que se abre, que teremos agora a condição de sermos conscientes desse momento e desse tempo. Algumas técnicas acabam sendo de fundamental importância para a compreensão e também um melhor posicionamento dessas lâminas, desses arcanos, no momento de uma leitura. Sem pretensões adivinhatórias, e sim pretensões de construir um novo pensamento, uma nova essência, um novo modelo de vida, nos deparamos de frente a uma técnica e a um conjunto de cartas que dá discernimento
ético e competência para, juntos com o nosso consulente, compreendermos e formarmos uma ideia nova acerca do que está em base de construção em sua vida. Daí, o círculo astrológico, uma técnica que gosto de utilizar sempre no momento inicial de uma leitura, para dar o entendimento das 12 potencialidades e possibilidades de vivenciar aquela fase do consulente em seu tempo e em seu momento. Cada arcano, depois de embaralhado, primeiro os maiores, é distribuído, separado, retirado aleatoriamente do maço e distribuído nas 12 casas, tal qual vou demonstrar agora. Embaralham-se os arcanos maiores do tarô, separados dos arcanos menores. Cortar o maço ajuda a energizar o tarô com a energia que está trazendo o nosso consulente. Depois unir tudo que foi cortado a um maço só. Dispor as cartas para que o próprio consulente possa escolher. E ao escolher, distribuí-las em cada casa desse círculo astrológico, que soma um total de 12. 12 casas. Aqui está. Disponibilizei 12 arcanos em 12 casas do círculo astrológico, com os arcanos maiores. Aqui eu tenho os acontecimentos de forma direta. Na sequência, embaralhar, cortar e retirar do maço dos arcanos menores, 56 cartas, também 12 cartas. Nele, nós enxergaremos as tendências de acontecimentos descritos nos arcanos maiores. Eu posso brincar com as cartas. Eu posso brincar com os números, com as cores. Eu posso trabalhar de uma casa, de um círculo astrológico com outra. Eu posso usar a criatividade, a intuição, mantendo, evidentemente, como base, o conhecimento que eu adquiri ao longo dos meus estudos, dentro dessa formação de simbologia descrita nas lâminas do tarô. Você vai encontrar nas livrarias e lojas muitos tarôs. Cada um baseado em uma mitologia, em um conto, em uma formação de ideia. Ele precisa ter os seus pré-requisitos básicos de sustentação para se manter de uma forma interpretativa correta e coerente com a realidade do seu consulente. Deixe a tua força de vontade e o seu pensamento escolher qual tarô melhor você vai se adequar naquele processo de construção de sua própria leitura. E ao identificar-se com esse tarô, busque pesquisar, entender e compreender, mas, sobretudo, fortalecer a sua chama de conhecimento, de vontade, de fé e determinação, para que possa, então, evoluir um processo aí criativo e construtivo na formação do seu conhecimento. As cartas, elas representam tendências e potencialidades. Elas também configuram a construção do futuro. Temos que eliminar a mística de que o tarô é um veículo de adivinhação. Fazer previsões da base e estrutura do tarô é extremamente possível, haja vista ele compreender toda e qualquer tendência em relação aos acontecimentos. É nesse formato que nos interagimos com a realidade de autoconhecimento e de autoajuda promovida pelas lâminas do tarô, entendidas pelas revelações dos mistérios e pela reunião de elementos, números, símbolos e cores que compõem essa riqueza, a tarologia. Quero agradecer
mais uma vez, essa oportunidade de potencializar em vocês um pouco daquilo que aprendo no meu dia a dia. Qualquer nova informação, acesse o site www.joseroberval.com.br ou mande-nos um e-mail para robdm@uol.com.br. Com muita luz, com muita força e muito axé.